Sabe aquela sensação de que a gente sabe exatamente o que precisa fazer para melhorar, mas a mudança simplesmente não acontece? Por que é tão difícil? Hoje a gente vai fundo nessa questão, mergulhando no pensamento do filósofo J. Krishnamurti para tentar entender a real natureza da transformação pessoal. E a pergunta que vai guiar toda a nossa conversa é essa aqui. Por que os ensinamentos, os livros, os conselhos de pessoas que a gente admira, por que tudo isso parece que, sabe, escorrega, não tem um efeito duradouro na gente? Parece uma pergunta simples, né? Mas ela vai nos levar por uma jornada bem profunda para dentro de nós mesmos. Então, a gente começa com a pergunta sem resposta, que é o grande desafio. E olha, essa questão não é de hoje não, é? É uma pergunta que ecoa há séculos, feita a sábios, a pensadores, por pessoas que sentem essa lacuna frustrante entre o que elas sabem que deveriam fazer e o que elas de fato fazem. Por que só saber das coisas não basta para a gente se transformar? A nossa mente, claro, é rapidinha para dar um monte de justificativas, não é mesmo? Preguiça, é o hábito, é o condicionamento, a lista é enorme. Mas o que a fonte nos desafia a fazer é olhar para essas razões e entender que elas são, na verdade, desculpas. Desculpas bem convenientes que escondem uma verdade muito mais profunda. E é exatamente aqui que o Krishnamurti vira o jogo. Em vez de simplesmente dar uma resposta pronta, ele devolve a pergunta. Você está fazendo a pergunta ao orador ou a si mesmo? E com essa simples inversão, a responsabilidade que antes estava com um mestre cai de uma vez só no colo de quem busca a resposta. Essa inversão é o ponto-chave. O foco muda completamente. Deixa de ser sobre o que o professor pode ensinar e passa a ser sobre o que o indivíduo está de fato disposto a encarar dentro de si. A pergunta não é mais sobre a qualidade do ensinamento, e sim sobre a profundidade da nossa própria investigação. E essa transferência de responsabilidade joga uma luz num padrão muito comum do ser humano. A gente explora isso agora na sessão Procurando Respostas Externas. É aquela nossa tendência, sabe? De ficar procurando lá fora uma solução, uma força, um sistema, um salvador, alguém que possa consertar o que está quebrado aqui dentro. Será que mais sofrimento mudaria a gente? Mais pressão? Ameaças divinas? Ou, sei lá, promessas de gurus super sábios? A fonte aqui argumenta que a história já deu a resposta para isso. A humanidade já passou por tudo isso várias e várias vezes, e a mudança fundamental que a gente tanto busca, bom, ela nunca veio por esses meios. Se a gente para pensar, da política à religião, a história está cheia de grandes sistemas criados para moldar o ser humano de fora para dentro. E o resultado? Bem, esses sistemas podem até organizar a sociedade, mas eles falham miseravelmente em redesenhar a nossa psique, o nosso mundo interior. Muitas vezes, o efeito é justamente o contrário do esperado. Então, se todas as portas externas estão fechadas, só sobra um caminho, certo? É agora que a gente entra na terceira parte, a virada para dentro. É aqui que a busca por resposta se torna uma busca por autoconhecimento, e a gente descobre quem é o único e verdadeiro agente de qualquer transformação. A virada de chave de verdade acontece quando se chega a esta conclusão, que é inevitável. Nada, absolutamente nada de fora pode nos salvar. Nenhuma ferramenta, nenhuma pressão, nenhuma palavra de sabedoria pode forçar a mudança. Ela não é algo que a gente importa de fora, mas sim algo que precisa nascer, emergir de dentro. Essa imagem aqui captura a essência dessa jornada. É a passagem das muletas externas, que são os gurus, a sociedade, as ideologias, para a autoridade interna. É aquele momento em que a pessoa para de se apoiar no que está fora para encontrar a força e a resposta na sua própria percepção. A responsabilidade se torna total e intransferível. E aí a gente chega nesse conceito de responsabilidade radical. Mas o que isso significa na prática? Significa parar de apontar o dedo. Chega de culpar o ambiente, a genética, a sociedade. É entender que a fonte do problema e o poder para a solução moram no mesmo lugar, dentro de nós. Ok, mas se a responsabilidade é nossa, por que a gente ainda assim não muda? A próxima sessão, a energia que não gastamos, dá uma pista muito poderosa sobre isso, analisando para onde o nosso esforço realmente vai. Pensa só na energia colossal que a gente dedica à nossa vida externa. Anos de estudo, décadas de trabalho, é uma roda que gira sem parar, alimentada por um esforço gigantesco, diário, para construir uma carreira, ganhar dinheiro, manter uma posição no mundo. Agora, em total contraste, olha para a energia que a gente direciona para o nosso mundo interior. A fonte sugere que é algo perto de zero, uma quantidade infinitesimal. A diferença é gritante e força a gente a se perguntar:
quais são, de fato, as nossas verdadeiras prioridades. E claro, esse desequilíbrio todo tem um preço. Ao investir tudo fora e quase nada dentro, a gente se torna interiormente frágil. A estagnação deixa de ser um mistério, né? Ela é o resultado direto de negligenciar o único terreno onde a verdadeira mudança poderia, de fato, florescer. Depois de eliminar todas as outras possibilidades, a gente chega na seção final, a verdade incômoda. E aqui vale se preparar para uma conclusão que é, ao mesmo tempo, de uma simplicidade chocante e profundamente desafiadora. E assim a gente volta para nossa pergunta inicial. Então, por que não mudamos? Só que agora a gente encara ela de frente, sem as desculpas, sem procurar salvadores. A pergunta agora é direcionada só e unicamente para nós mesmos. A resposta não é complicada, nem está escondida em algum ensinamento secreto. A verdade, segundo o Krishnamurti, é brutalmente simples. Não mudamos porque não queremos. A mudança não é uma questão de saber mais, mas sim de querer de verdade. Porque se o desejo fosse total, a ação seria simplesmente inevitável. A constatação final é que o problema e a armadilha são a mesma coisa, o próprio eu. Não existe uma força externa prendendo a gente. A armadilha fomos nós que criamos. A pessoa é o seu próprio carcereiro. Mas se nós somos a armadilha, nós também temos a chave. O caminho a seguir não é para fora, é para dentro. Começa com o reconhecimento dessa prisão interna, continua com o trabalho dedicado de se observar, sem julgamento, e culmina na ação que nasce da união entre o coração e a mente. E talvez, no fundo, a resposta para por que não mudamos esteja bem aqui. Onde há medo, não há liberdade. Talvez a gente não mude por medo do desconhecido, medo de perder o que a gente já conhece por mais que seja ruim. A verdadeira liberdade, então, não é uma circunstância externa, mas um estado interior livre do medo. E assim, a gente termina com uma reflexão final que fica para cada um. Se a armadilha é interna e fomos nós mesmos que a construímos, o que é preciso de verdade para sermos livres?